Certo, pessoal, dando continuidade ao capítulo 8, a corrente elétrica. Essa aula será a parte 2. Falaremos sobre os efeitos da corrente elétrica, traremos um análogo mecânico para a diferença de potencial e falaremos da constituição de um circuito elétrico. Após, resolveremos duas questões. Para finalizar, preparados? Então vamos lá. Certinho, pessoal. Prosseguindo a aula, nós falaremos dos efeitos da corrente elétrica. O primeiro efeito que eu quero trazer para vocês, o efeito magnético. Pois bem, Oersted, em um experimento no ano de 1820, percebeu que a corrente elétrica, ao percorrer um circuito elétrico, produz no condutor desse circuito elétrico um campo magnético, produz ao redor do condutor que ela atravessa. Como ele percebeu isso? Havia uma bússola próxima a esse circuito elétrico. Quando ele acionou o circuito e a corrente elétrica passou a percorrer os condutores, o ponteiro da bússola se moveu. A bússola é um objeto magnetizado. A agulha dela está imantada. Se a agulha girou com a presença da corrente elétrica, é porque a corrente elétrica gerou um efeito magnético, tá certo? A melhor prova para esse efeito são os eletroímãs. Perfeito? Então vamos. O efeito térmico ou o efeito Joule. Os elétrons em movimento colidem com os átomos que constituem o condutor. E nessas colisões ocorre a liberação de calor. E o condutor acaba aquecendo. Tá certo? Bem, o efeito do aquecimento não é desejado, porque é uma perda de energia. Mas ele não é desejado quando eu quero transportar a energia elétrica para longas distâncias. Mas eu posso utilizar o aquecimento em situações vantajosas, como é o caso do ferro de passar roupa, como é o caso do forno elétrico, como é a situação do chuveiro elétrico nesse tempo de junho. Quem gosta de tomar banho frio? Acredito que ninguém, né? Tranquilo? Efeito químico. Pessoal, a corrente elétrica interage com a solução iônica por onde ela está percorrendo, tá certo? Vocês já ouviram falar da eletrólise. Há na eletrólise deslocamento de íons para os polos positivos e negativos de uma bateria conectada aos eletrodos imersos nessa solução. Um processo muito conhecido é o processo da galvanização. Olha só, temos também o efeito luminoso. Ora, é a ionização de um gás com a aplicação de um intenso campo elétrico. E, por consequência, íons e elétrons são arrancados das moléculas desse gás. E esses íons e elétrons acabam colidindo com outras moléculas do gás, produzindo a emissão de luz. Pessoal, lembrando que íons e elétrons em movimento caracterizam uma corrente elétrica. E nós temos o efeito fisiológico. A princípio é um efeito indesejado. Por quê? Porque uma corrente elétrica, ao percorrer um organismo vivo, ela vai produzir contrações musculares involuntárias neste organismo. Mas, professor, sempre será ruim? Existem situações em que eu uso o efeito fisiológico para coisas boas, como, por exemplo, colocar um coração em arritmia no ritmo. É o caso do desfibrilador. Eu aplico uma corrente elétrica em pontos estratégicos do tórax para fazer com que o coração volte a marcar o passo certo, ter o ritmo certo. Perfeito? Pessoal, uma corrente por volta mais ou menos de 30 miliamperes, ela já é capaz de fibrilar o coração de uma pessoa. Uma corrente de 30 miliamperes é 0,03 amperes. Tá certo? Bom, aqui eu trago um exemplozinho para vocês do que seria a tensão elétrica ou voltagem. Bem, nas aulas de potencial elétrico e campo elétrico, nós falamos alguma coisa a respeito, mas eu estou trazendo novamente. Se uma carga elétrica em repouso se desloca espontaneamente entre dois pontos quaisquer de um campo elétrico, podemos dizer que existe uma diferença de potencial entre esses dois pontos, uma DDP. Olha que interessante. O potencial, pessoal, é uma característica de um campo elétrico.
Mas, professor, como seria isso na prática? Vamos trazer aqui um análogo mecânico. Tá? Olha só, eu tirei do site Aquece Norte, né? Um modelo de caixa d'água, fiz uma adaptaçãozinha aqui, e eu coloquei na extremidade inferior uma torneira. Bem, enchemos a caixa d'água. A caixa d'água está na parte superior e eu tenho o cano descendo para a parte inferior e está ligado entre a caixa d'água e a torneira. Vejam só, o cano aqui seria o meu condutor elétrico em um circuito elétrico, tá certo? Vejam que, quando eu abrir a torneira, a água vai espontaneamente sair da caixa d'água e descer para a torneira. Por que isso ocorre, pessoal? O cano, na saída da caixa d'água, acompanhem o mouse aqui, por favor. Nesse ponto aqui, ele está numa altura maior em relação a quem? Em relação à torneira. Então eu posso dizer que a saída de água da caixa está numa região de maior potencial, em um ponto de maior potencial o quê? Gravitacional. Já a torneira, pessoal, aqui embaixo, está num ponto de menor potencial, ou seja, A é maior potencial gravitacional, B, menor potencial gravitacional. A água vai fluir espontaneamente de uma região de maior potencial para uma região de menor potencial. Tranquilo? Agora vamos para a parte elétrica. Analogamente na eletrodinâmica, os portadores de carga se movimentam espontaneamente desde que exista uma diferença de potencial elétrico entre as extremidades do condutor. Na caixa d'água, para a água fluir, houve a necessidade de haver uma diferença de altura, e essa diferença de altura caracteriza a distância entre dois pontos. Há uma diferença entre potenciais gravitacionais. Analogamente, quem faz isso no circuito elétrico é uma fonte de DDP, é uma pilha, é uma bateria, tá certo? Então, pessoal, eu falei circuito elétrico, né? O que é um circuito elétrico? É um sistema formado por uma bateria, uma fonte de DDP, que é o gerador elétrico, uma pilha serviria, né? Acoplado nas extremidades de um condutor elétrico. Agora vejam, eu posso inserir entre pontos desse condutor, eu corto o condutor, separo e insiro outros dispositivos. Quais dispositivos? Um alto-falante, um motor, uma lâmpada, igual o exemplo que nós vimos lá no início da primeira aula, correto? Resistores, motores, alto-falantes, enfim, eu vou colocar dispositivos de acordo com o meu objetivo, tá certo? Conforme a minha necessidade. Olha um exemplo de um circuito aqui. Eu tenho uma lâmpada, é um circuito para iluminar, uma pilha e um botãozinho que eu chamo de interruptor, é o botão que liga e desliga esse acendimento da lâmpada. Tá certinho? Bem, vamos fazer aqui duas questõezinhas para a gente começar a aquecer nossos estudos. Primeira, determine a intensidade da corrente elétrica num fio condutor, sabendo que, em 5 segundos, uma carga elétrica de 60 coulombs atravessa uma secção reta desse fio. Considere E 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, o módulo da carga elétrica elementar. Apareceu um S aqui, foi erro de digitação, perdão. Letra A é esse que eu pedi, né? Ele pede para nós determinarmos a quantidade, a intensidade da corrente elétrica. E na letra B ele pede o número de elétrons que atravessaram essa secção reta do condutor. Então vamos lá. A intensidade da corrente elétrica é a quantidade de carga dividida pelo tempo. 60 sobre 5, não é isso? 12 amperes. Agora na letra B eu vou usar o princípio da quantização da carga elétrica, que é igual a N vezes E. Substituindo a carga, substituindo o módulo da carga elementar, temos que o número de elétrons que atravessa essa secção reta do condutor é 3,75 vezes 10 a 20 elétrons. Muito bom. Questão 2. O gráfico a seguir apresenta a intensidade da corrente elétrica que percorre um fio metálico durante um intervalo de tempo de 22 segundos. Determine em coulombs o módulo da carga elétrica que atravessou a secção reta desse condutor no intervalo de tempo indicado. Pessoal, o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção aqui. Olha o mouse. No eixo das ordenadas aqui, ó, a unidade de medida do I é miliamperes. Milha 10 a menos 3. Então, eu tenho 50 vezes 10 a menos 3. Tá certo? Bom, essa figura aqui, embaixo da curva, eu tenho o quê? Eu tenho uma estimativa da quantidade de carga elétrica. Tudo bem? Agora vejam só, essa figura representa o quê?
um trapézio, uma parte de um trapézio, correto? Na verdade é um trapézio faltando um pedacinho. Mas enfim, eu posso calcular então a quantidade de carga a partir da área do trapézio. É uma aproximação razoável. Base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Observem, a base maior é 22 segundos, a base menor é 10. E a altura, 50 mA. Beleza, dividido por 2. Então, nós temos que a quantidade de carga é aproximadamente 0,8 coulombs. Perfeito. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final dessa aula. Novamente, obrigado pela presença de vocês. E até a próxima!